Olá, vocês já me conhecem, eu sou Eulálio, trabalho com orçamento de obras públicas, sou engenheiro civil e vim aqui falar um pouquinho sobre o propósito desse canal. Principalmente, eu não estou aqui para ensinar, vamos dizer assim, os detalhes de como fazer um orçamento ou como fazer o levantamento quantitativo, não, nada disso. Eu geralmente recebo muitas planilhas orçamentárias para serem lançadas no sistema que a gente tem dentro do órgão que eu trabalho, e aí a gente recebe planilhas de empresas de projeto como planilhas geradas pelos próprios projetistas internos que nós temos. Então é uma diversidade de planilhas, de formatos, com suas características e falhas. Então, por essa experiência que eu tenho vivido, eu estou trazendo aqui um pouco disso para ver se a gente consegue minimizar esses impactos negativos que são gerados nas planilhas, as falhas, os erros de quantidade, que podem ser detectados com uma breve análise. Então, falando um pouquinho agora nesse vídeo a respeito de fundações, eu queria falar um pouco a respeito do que tenho visto, do que tenho presenciado. Vamos dizer assim, a memória de cálculo que muitas vezes o projetista, o estruturalista fornece, ele foca bastante e essencialmente na parte do volume de concreto, da forma, área de forma, da quantidade de aço e o lastro de concreto que geralmente tem no fundo das sapatas, no fundo dos blocos e no fundo das vigas baldrames. Só que fundação não é apenas isso, tem a escavação, né? Quando mesmo você tendo uma fundação profunda com estaca cravada ou estaca raiz, você tem o bloco de coramento, você tem as vigas baldrames, você tem a escavação. Então é bom dar uma verificada na planilha quando ou na memória de cálculo, se você está considerando isso, se você está levantando isso, porque tem que ter um volume, é uma estimativa, vamos dizer, o volume de escavação tem que ser maior do que o volume de concreto das formas, né? De sapata, de viga baldrame, ou de bloco corrido, ou de radier. A gente espera que por se tratar de fundação, você tenha escavação. E quando você tem forma, geralmente essa escavação é maior para permitir a colocação e a retirada das formas laterais, e depois você tem o reaterro dessa parte lateral, ou muitas vezes o reaterro de outros elementos estruturais. Quando você tem uma sapata um pouco mais profunda, você tem o arranque do pilar até a viga baldrame, e a partir daí você vem com as vigas baldrames, a laje térrea e por aí vai. Então você tem um reaterro também a ser considerado nessa fundação, e que muitas vezes nas planilhas elas são ignoradas, não são consideradas. Uma outra coisa que é uma pré-análise que a gente pode fazer é com relação à taxa de aço. A gente soma todas as armações existentes, se tiver tela também a gente soma a quantidade de quilos e divide pelo volume total do concreto da fundação, do concreto estrutural. E aí espera-se que a gente obtenha algo em torno de 50, às vezes até 90 quilos por metro cúbico. Quando dá uma taxa bem baixa, é previsto que exista uma fundação rígida, que é prevista, por exemplo, um bloco corrido de concreto ciclópico, então a taxa de aço é bem baixa. Ou então a gente tem um radier, que a gente tem um volume grande de concreto e a ferragem se resume em tela eletrosoldada, duplamente armada ou simplesmente armada, a depender de como o projetista considera o seu cálculo estrutural. E aí essa taxa de aço é baixa, e a gente pode presumir, consultar o projeto, consultar os projetistas para verificar se realmente é isso ou não, porque isso traz consequências grandes durante a execução, porque o construtor ele vai começar a executar a obra, vai verificar esse erro de quantitativo que deveria ter sido verificado lá atrás, até mesmo quando ele estava fazendo a sua proposta de preços,
vai produzir um aditivo de valor e um atraso na obra, porque em tese ele não pode executar aquilo que não está previsto em planilha orçamentária. Então ele tem que fazer um aditivo de valor para poder executar aquilo. Então você atrasa já no início da obra a execução da fundação por falhas de quantitativo que poderiam ser feitas uma verificação de quantidade na planilha orçamentária, verificar se tem alguma coerência e eliminar isso durante as fases posteriores. Então eu queria falar, o que eu queria falar era realmente sobre isso nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, curtam, me sigam no canal e se tiverem dúvidas é só comentar aí, beleza? Até mais, vamos lá para o próximo.